Terminou. A sexta era rapidinho. Era só transformação de unidade. Então pronto. Aí, a sexta. Sexta questão. Questão de trigonometria. Aquela questão que o aluno olha e passa. Mas o aluno que está assistindo a aula do No Enem vai observar como é que se faz essa sexta questão e a próxima, que é importantíssima, e não vai mais pular essa questão e a partir de agora vai achar uma questão fácil, tá certo? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. Então, quando a produção é máxima, o preço é baixo, né? Bom, a partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de x igual a 8 mais 5 cosseno de πx menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 o mês de fevereiro e assim por diante até chegar em x igual a 12, que está associado ao mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é... Vamos agora à lousa, pessoal. Professor, rapidamente assim, enquanto só apaga a lousa. O Juninho está perguntando aqui novamente, é uma pergunta fácil de responder. Certo. Professor, eu gosto de arredondar os números com vírgulas. Há algum problema? Eu poderia errar a questão? Poderia. Questões, entenda, Júnior. Questões com números pequenos, você não vai errar. Questões com números pequenos, multiplicações pequenas, 1,2 vezes 1,53. Aí você tira o 3, fica só 1,50. Aí você não erra, porque não vai dar o resultado correto, mas vai dar o resultado bem aproximado e você vai conseguir acertar. Agora, quando você tem um número, certo? Que a multiplicação é por 20 mil, 30 mil, milhões, aí faz com que as casas decimais, essas casas decimais que você não gosta, que são os quebradinhos, faz com que esses decimais apareçam. E aí a sua resposta pode ficar muito distante e você não consiga marcar uma aproximação, tá certo? Bom, minha dica, certo? Digamos que o seu resultado deu um resultado de 1,200, aí deu 1,22545, deu 4 casas decimais. Se você trabalhar até 2, não tem problema. O problema é se você, em vez de desaparecer com essas casas decimais, tá certo? Por exemplo, o que eu aconselho aos alunos que estão assistindo esse vídeo agora? Em geometria espacial tem muito raiz de 3. Aparece também em trigonometria o raiz de 2. Em algumas situações, é bom você saber que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Você não precisa saber mais do que isso. Você precisa também saber que o raiz de 3 é 1,7. Você não precisa saber que é 1,73. Você não precisa saber que é 1,41 e as outras casas decimais, mas pelo menos 1,4 e 1,7 sim. Então, dependendo da questão, se a questão tiver números onde você vai multiplicar e onde vai fazer com que essas casas decimais apareçam, aí esse seu tipo de arredondamento é que não será legal, tá certo? Mas nesse caso, então casas decimais sempre trabalhe, nem que seja com uma, mas trabalhe, tá certo? Só lembrar o pessoal que essa é a primeira parte da maratona, né? Isso, pessoal. Essa aula de hoje é a primeira parte da maratona. A nossa corrida aqui é uma corrida de revezamento de 3 fases. Essa aqui é a primeira fase. Próxima quarta nós temos a segunda fase, importantíssima, a probabilidade, análise combinatória, matemática financeira e estatística. E a última, funções, juntamente com proporção, MDC, MMC e aquela parte que que cai sempre 1, 2 questões, mas que você não pode perder. Bom, pessoal, aqui na sexta questão, ele fala que o preço é dado por 8 mais 5 cosseno
de πx menos π dividido por 6. Certo? Aí o seguinte, ele quer saber quanto é o mês onde a produção será máxima. No texto, olha aqui como o texto é importante, pessoal. No texto, ele vem dizendo que a produção será máxima quando o preço for baixo. A produção aumenta quando o preço diminui. Então, se ele quer a maior produção, é porque ele também quer saber quanto será o mês do menor preço. Aí, olhando a equação do preço, nós percebemos que nós temos aqui um ente trigonométrico, que é o cosseno, tá certo? Aí vamos agora estudar aqui o nosso círculo trigonométrico. Vamos fazer uma revisãozinha aqui do nosso círculo trigonométrico. O que é que você deve saber bem sobre isso? Esse círculo trigonométrico eu vou até deixar aqui, porque ele tanto serve para a sexta como serve para a sétima questão. O nosso círculo trigonométrico diz que na vertical nós temos o seno e na horizontal nós temos o cosseno. Quais são os ângulos, professor, que eu tenho que saber? Ora, começa em 0, né? Começa no ângulo 0. Aqui é 90 graus, ou π sobre 2. Quando chega bem aqui, é 180 graus, ou π. E quando chega bem aqui, é 270 graus, ou 3π sobre 2. Professor, a variação do seno e do cosseno é de quanto? O cosseno e o seno, pessoal, varia sempre de resultados 1 a menos 1, certo? Então, no 0, ó, só lembrar do eixo XY, para cá é positivo. Então, bem aqui, o cosseno vale 1. Então, o cosseno de 0 vale 1. O seno de π sobre 2, agora eu estou no seno, também vale 1. O cosseno de π vale menos 1. E o seno de 3π sobre 2 também vale menos 1. Ó, tanto o cosseno quanto o seno varia de 1 a menos 1. Mas nós estamos trabalhando não com o seno, nós estamos trabalhando com o cosseno. Olha aqui como essa questão é fácil. Se ele quer que o preço seja o menor possível, eu tenho que ter um cosseno que seja também o menor possível. Qual é o meu cosseno menor possível? É quando ele vale quanto? Menos 1. Repetindo. Se ele quer que esse preço seja o menor possível, esse meu cosseno também tem que ser o menor possível. Porque o menor aqui vai dar um valor negativo e eu vou fazer uma subtração. Eu não posso utilizar o 1, que é o maior possível, porque senão esse preço vai dar maior. Esse preço vai dar maior e eu não vou ter produção máxima, eu vou ter produção mínima. Produção mínima seria o cosseno igual a 1, certo? Mas a produção mínima, o menor preço, né? O menor preço para ter uma produção máxima é quando o cosseno ele é negativo. Aí vamos aqui. Se o cosseno é negativo, então ele tem que ser menos 1. O meu x, que é o que eu quero, está dentro do ângulo. Está dentro do ângulo, o cosseno do ângulo. Então, para que ele seja menos 1, é porque esse ângulo tem que ser igual a π. Ah, professor, deixa eu entender aqui. Então, se fosse o contrário, se ele quisesse, quando o preço fosse maior, então seria 1, e esse ângulo teria que ser 0, é isso? É, 0 ou 2π, depende da configuração que ele, né, que ele passa para você. 0 ou 2π. Mas como ele quer o menos 1, então será o π. Professor, se fosse seno, mesmo jeito. Se fosse o menor valor, seria 3π sobre 2, o menos 1 que dá correspondente ao 3π sobre 2. E se fosse o maior valor, seria π sobre 2, porque é o que é correspondente do 1. Tanto para cosseno para seno, o raciocínio é o mesmo. Aí, então, o que é que você vai fazer? Esse ângulo, que é o πx menos π sobre 6,
necessariamente ele tem que ser igual a π. Porque quando eu tenho cosseno de π, o resultado é menos 1, aqui vai dar menos 5, e o resultado, que é 8 menos 5 dá 3, é o menor possível. Ora, como é que resolve isso? Meios e extremos. Πx menos π é igual a 6π. Πx, passando esse π para o outro lado, ó, fica 6π mais π. Então, x será 7π dividido por π. Corta, fica x igual a 7. E 7, pelo o texto, significa o mês de julho. Tá certo? Então, a nossa resposta é item D de dado. Então, repetindo. Professor, o que é que eu tenho que saber sobre o ciclo trigonométrico? Isso aqui, ó. Que na horizontal é o cosseno, na vertical é o seno. O ângulo do cosseno, os ângulos variam de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Que no 0 ele vale 1 e no π ele vale menos 1. A mesma coisa acontece para o seno. Vale 1 a menos 1. Tá certo? Então não esqueçam disso. Eu vou deixar o círculo trigonométrico aí, porque esse mesmo círculo trigonométrico vai ajudar a responder a próxima questão. Tá certo? Então não percam. Dependendo da questão, ele vai querer que você pegue o ângulo e substitua ou por 0 ou por π sobre 2 ou 3π sobre 2, ou simplesmente substitua o valor cosseno por 1, menos 1, 1 ou menos 1, dependendo da questão, tá bom? Vamos para a próxima agora.